Olá, alunos, olá, estudantes, professores, né, também que estejam aí nos assistindo, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, do nosso componente do solo à célula. Hoje a gente vai, então, fechar a nossa atividade 2 desse componente e o título da nossa aula está aí, né? Tecnologia e Agricultura. Né? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Priscila e o nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente e o componente é o do solo à célula. E para me acompanhar, então, nessa aula a respeito aí da tecnologia e da agricultura, estou aqui hoje eu com o professor mais tecnológico aqui do Centro de Mídias, manja tudo a respeito de tecnologia e de agricultura. Estou aqui com o professor Alcides Guerreiro. Muito bem-vindo, Alcides. Queria, de coração, agradecer o convite e também aproveitar e dizer o seguinte: tecnologia significa qualquer manifestação onde você produz um artefato que vai te auxiliar em determinado procedimento. É muito curioso, Pri, porque a maioria das pessoas, é muito comum essa pergunta: o que nos diferencia dos animais? Aham. E assim, do ponto de vista técnico, não é a inteligência. O animal é tão inteligente quanto nós para aquilo que ele precisa se adaptar para a sobrevivência. Eu diria que, além da arte, o que mais nos diferencia dos outros animais é que o ser humano é o único capaz de produzir tecnologia. E por que eu estou fazendo esse adendo um pouquinho mais longo? Porque senão as pessoas imaginam que tecnologia seria só algo digital, algo muito contemporâneo, mas quando lá no Paleolítico, Exato. os hominídeos pegavam uma vara, transformavam num instrumento de caça, por exemplo, eles já estavam produzindo tecnologia, né? Isso depende de uma variedade tão sofisticada no raciocínio abstrato que somente os humanos, por enquanto, é que são capazes de produzir. Agora, a questão dela, de que eu sou o professor mais tecnológico, eu vou deixar quieto, eu desconto nas próximas aulas. Muito bom, mas é verdade, né? Você relembrou uma coisa, inclusive, que a gente trabalhou com vocês, estudantes, né, na sala, né? A gente trabalhou aí com vocês nas nossas aulas, justamente. Inclusive, né, eu estava com a professora Fabiana, né, quando a gente debateu essas questões aí a respeito da evolução um pouco da alimentação humana e justamente, né, casa direitinho os aspectos da evolução da alimentação junto com os aspectos evolutivos da tecnologia também, né, nesse sentido da criação mesmo de instrumentos. Então, à medida que os hominídeos vão realmente criando lá os seus instrumentos de caça, de pesca, enfim, a gente vai também avançando na tecnologia e também a gente vai causando aí uma certa, não diria necessariamente uma evolução, né, mas seria aí aspectos diferentes na alimentação, né, justamente com a ingestão de carne, né, com a ingestão aí de proteínas, né. Na minha opinião, eu acho que o fato mais determinante nisso tudo é quando a humanidade simultaneamente acaba se inserindo em dois fenômenos. Primeiro, que é o fenômeno da urbanização, porque você coloca muita gente dentro de um espaço. E muita gente dentro de um espaço demanda uma necessidade alimentícia muito maior. E quando a gente fala da urbanização a partir do século XIX, que é a chamada urbanização contemporânea, não é mais aquela urbanização que aconteceu em Roma, por exemplo, tem gente que esquece isso, mas a capital do Império Romano tinha mais de 1 milhão de habitantes. Já seria considerada uma metrópole, por exemplo. Né? Mas quando você coloca essa urbanização contemporânea junto com uma progressão geométrica de natalidade, aí essa demanda por alimentos ela vai exponencialmente crescer e a gente não pode esquecer que, historicamente falando, a cidade é o local onde se produz excedentes, porque a cidade ela vive do comércio.
Claro que hoje a cidade também vive dos serviços, mas historicamente falando, a vocação dela era o comércio. Então, você precisa de excedentes. E aí, casa se encontra com essa vertente que você traz, que é a tecnologia. Porque na medida que eu preciso cada vez de mais e mais excedentes, eu preciso também aprimorar a questão tecnológica para que o comércio continue sendo superavitário. Ó, perfeito aí, né? Quando o professor aí traz as questões históricas, né? Isso que torna a nossa aula aí muito mais rica, né? Quando a gente contribui com esses aspectos, juntando aí as questões da biologia com as questões da história. E aí, gente, né? Vamos então ver um pouquinho a respeito das habilidades que a gente propõe então para nossa aula de hoje. As habilidades, então, dos eixos estruturantes, né, tá aparecendo aí na tela para vocês, mas são as habilidades referentes à investigação científica. Então, investigar e analisar situações, problemas, ou levantar e testar hipóteses. E também nós temos aí a habilidade do currículo paulista, né, de interpretação de texto e divulgação científica. Então, tudo aí relacionado com as questões da investigação científica. Na nossa aula de hoje, o objetivo é compreender os fatores que influenciam o desenvolvimento das tecnologias associadas à agricultura. Então, olha só, Guerreiro, antes da gente entrar, né, no nosso tema propriamente dito, assim, você se lembra de alguma tecnologia que você pense assim, nossa, essa foi a primeira a estar associada à agricultura, ou a fazer com que a agricultura se expanda no nosso território, alguma coisa assim? Então, respondendo... Você fez duas perguntas numa só. A primeira, evidentemente, é quando o homem começa a desenvolver artefatos que vai auxiliá-lo principalmente na caça, né? Porque uma coisa é curiosa, a nossa espécime, ela não voa, ela não anda na vertical, ela não consegue se submergir por muito tempo. A gente leva 9 gigantescos meses para poder nascer e, via de regra, nasce né? Ou 2 ali, né? Então, dependendo. do ponto de vista natural, a nossa espécie tinha tudo para ser extinta. Demora muito para nascer, é muito limitada em recursos bioorgânicos. Só que a gente deu a volta e compensou tudo isso com a tecnologia. Exato, né? Só de pensar também que na nossa espécie, por exemplo, a gente tem um cuidado parental durante também muitos anos, né? Que inclusive determinou que o homem é que ia comer proteína e não a mulher. Sabia disso? Olha só. Sabia ou não? Não, nesse caso não sabia. É, porque quando a mulher dá à luz, ela também amamenta logo em seguida. Sim. E aí ela não pode caçar. Porque certo. se ela for caçar, ela é obrigada a levar os filhos. E uma coisa que jamais pode fazer em caça é barulho. É verdade. As crianças jamais iam ficar quietas porque iam depender da mãe. E aí o homem passa a ser caçador e ele se alimenta primeiro de proteínas. E aí o corpo dele vai ficando maior e mais forte e mais ágil. Simultaneamente, ele começa a dominar também os instrumentos de caça. Ora, para que ele se imponha e exerça o terror sobre a mulher, é um pulinho. Então aí a gente já tem aí as relações sociais tem também. Todas as relações sociais acontecendo. E do caçador, ele vai virar o guerreiro. Ele vai se militarizar. Enquanto a mulher vai para um ambiente cada vez mais doméstico e, digamos assim, comparativamente delicado, o homem para um alimento mais rústico, mais parrudo, mais porradaria, mais correria, e isso determina as relações sociais que você está falando, né? Agora, respondendo a sua segunda pergunta, nós temos vários momentos onde a tecnologia foi super fundamental para essa questão da expansão. E eu não diria não só expansão, mas conservação dos alimentos. Porque na medida em que você precisa de excedentes, você precisa dar um jeito de que eles estraguem também, né? Exato. E aí, eu vou trazer duas lembranças rápidas aqui. A primeira é um fenômeno que acontece na Europa, que eu acho muito marcante, que é o fenômeno do crescimento populacional no século X. A população europeia quase que dobra num século. É absurdamente alto o índice. E por que isso acontece? Porque o homem ele vai desenvolver a charrua. A charrua, o que é a charrua? É uma espécie de arado, tá. cuja penetração no sulco do solo ela é muito mais profunda. E aí a semente brota muito melhor. Ele vai desenvolver os moinhos,
tá? Os hidráulicos e o a vento. E aí você faz com que a estrutura da moagem do trigo fique muito mais rápida, com melhor qualidade, e aumenta também a produtividade. Ele vai desenvolver a sela, o animal não vai ser mais colocado no pescoço, vai colocar no dorso, e aí você deve estar pensando, mas o que isso tem a ver com agricultura e com tecnologia? Tem tudo, porque o cavalo é o trator da época. Ele que vai puxar, né? Ele que vai puxar. E, na verdade, arado. boa parte dessas tecnologias, inclusive no cuidado com o solo, você fazer o revezamento do plantio, que é a técnica do pousio, essa que eu comentei, do moinho, do selamento, foram trazidas dos árabes. Esse intercâmbio cultural, ele é infinitamente mais devagar quando acontece com hoje, mas ele não deixa de ser global também. Né? Então você tem aí uma expansão gigantesca da população europeia num curto espaço de tempo, por um simples motivo: se produz mais comida. Ah, tá. E se produz mais comida, você tem dois fenômenos acontecendo logo em seguida. As pessoas ficam menos doentes e a taxa de natalidade aumenta, né? aumenta vertiginosamente. Inclusive, isso explica porque 2 séculos depois a gente começa a ter epidemias que acabam se consagrando no imaginário popular no século XIV com a peste negra. E aí, aquela população que tinha quase dobrado, ela perde 1/3 dos seus habitantes. Né? Mas acho que deu mais ou menos para ter uma ideia aqui. Com certeza, né? Com certeza. Olha, muito bacana, né, as explicações, né, daí do professor, justamente, né, relacionando então essas questões aí da agricultura com a tecnologia e também das questões aí da evolução, né, dos e quando eu falei da conservação, me permite só. Claro. É muito comum os estudantes, né, talvez você tenha lembranças disso, da gente falar do comércio das especiarias. Sim. Especiarias. E, inclusive, isso determinou que os europeus se lançassem muitas vezes às viagens oceânicas. Né? E aí, sempre os aluninhos me perguntavam por que o pessoal era louco por sal. Pelas especiarias, né? Pimenta, etc. Porque isso não é só uma questão de tempero, como a gente utiliza hoje. Isso eram tecnologias fundamentais na conservação dos alimentos. Porque a gente está falando de uma época que não tem freezer, geladeira, não tem né? geladeira. Mas não existe só essa tecnologia, né? Que eu estou relacionando aqui as especiarias. Você também tem defumar. Você também tem a salga, que é desidratar, que a gente vê hoje no bacalhau, por exemplo. Sim. Né? Então, quando a gente fala de produção alimentícia, é muitas vezes interessante a gente pensar também como que eu vou armazenar e vou tomar o cuidado para que conserve esses alimentos. Perfeito, né? E aí, dentro então dessa questão, né, a gente vai falar justamente a respeito aí um pouquinho, vamos retomar, né, a respeito aí um pouquinho do desenvolvimento da agricultura. Então a gente viu, inclusive em algumas aulas passadas, que a agricultura, ela não se dava apenas, né, ela não era por si só, né, ela era ali, ó, complementar na alimentação e paralela à caça e à coleta de frutas ou de plantas. Justamente, né, Guerreiro, como a gente estava comentando, né, que, por exemplo, não se deu a agricultura de uma hora para outra, né, e tampouco aconteceu de um substituir o outro, mas a agricultura, junto com a coleta e com a caça, elas meio que existiam ali de uma forma concomitante, né? Num primeiro momento, o homem foi totalmente dependente da natureza, na medida em que ele caçava e coletava. Então, ele muito determinado pelas questões silvestres. Exato. Isso, inclusive, impelia-o a ser nômade. Porque em determinada região você muitas vezes extingue. Sim. A caça, você acaba comprometendo a quantidade de frutas que você tem, porque não tem mais o que coletar e você é obrigado a se mudar. A se mudar. Só que, com o passar do tempo e o homem observando os ciclos da natureza, ele começa a perceber, evidentemente, que ele pode interferir aí. E aí você tem um momento na história que é fundamental, é considerada a maior revolução da história. E ela não é política. Olha, interessante. É a chamada Revolução Neolítica, que acontece por volta de 15 mil anos antes de Cristo, quando o homem ele começa a desenvolver os primeiros roçados e a domesticar os primeiros animais. Eu até já comentei com você que isso foi tão determinante que, num passo à frente, o homem vai começar a desenvolver a escrita para poder fazer as anotações e as continhas
acerca do planejamento em relação à comida e habitantes. Por isso que eu falei que a urbanização, a chegada da cidade, ela tem que ser vista diretamente como um fator tecnológico associado à agricultura. Perfeito, né? E aí justamente, né, a gente então retomando isso, então não houve, né, nesse caso, o abandono dos antigos costumes. Então ainda, né, junto com a agricultura, então ainda a gente tinha ali a caça e a coleta de frutas ou de plantas, e também a caça, né, não era apenas uma questão de alimentação, mas era também uma questão da iniciação, né, da preparação, por exemplo, do indivíduo que muitas vezes era adolescente, né, ou jovem, para entrar então ali na vida adulta, né? Isso apenas para os estratos da elite. A gente não pode esquecer isso, porque historicamente as elites sempre monopolizaram os corpos militares, óbvio. Ah, sim. Você não vai exercer poder se você não Claro. não conseguir exercer o terror de Estado, né? Claro. E para isso você tem que saber usar armas e ter habilidade e planejamento da guerra. E um dos ritos de iniciação do adolescente é a caça. Sim, mas aí quando a gente entra nos hominídeos, né? Aí nos hominídeos, né, lá voltando, Aí você tá voltando, né? mais um pouquinho. Exato, voltando mais lá no tempo, aí além, então, não só, né, nas questões aí das elites, né? O próprio... Se for na mais para questão trás, dos você também tem hominídeos. uma divisão, mas não é por extrato social, é por gênero. Ah, sim. E eu já adiantei. Que você já tinha falado anteriormente. Isso, as meninas começam cada vez Exato. mais a serem preparadas para a vida doméstica e os meninos mais colocados aí para Na questão. lutinha, Sim, para sim. caça, para desenvolver habilidades que vão fazê-lo um futuro guerreiro. Perfeito, né? E aí, não só isso, né? Também da questão da preparação e da iniciação, né? Desse jovem do gênero, às vezes, masculino, né? Que está entrando aí nesse âmbito, né? Do mundo adulto, mas também ali na questão das interações, né? Dos hábitos culturais, que vai passando, né? De pai para filho, como que se realiza então uma determinada caça, como que você faz ali para ficar espreitando um animal, né? Então aí a gente tem essas questões também da interação. E aí, né, a gente entra agora nos fatores climáticos, né? Alguns dos fatores, por exemplo, que foram importantes para o desenvolvimento da agricultura. No caso, por exemplo, a gente tem a última glaciação. Até então, né, antes ali da última glaciação, a gente tinha ali os animais de grande porte e com isso o predomínio da caça. Só que com o passar do tempo, depois ali, olha, após a última glaciação e um período que a gente entra com um clima mais seco, aí sim a gente tem a morte aí dos animais de grande porte, né? Dificuldade para caçar e se abre espaço para a agricultura. E aí, Guerreiro, te pergunto, né, dentre outros fatores, né, eu destaquei ali um fator climático. Você conseguiria aí falar para os nossos estudantes outros fatores também que auxiliaram aí no desenvolvimento da agricultura? Na medida em que você começa um processo de sedentarização, que é você se fixar, obrigatoriamente você tem que ficar ao lado, você vai ter que ficar muito bem relacionado com os recursos. E nada melhor, mais fácil, mais tranquilo, mais seguro, do que você planejar esses recursos. E a única forma de você planejar esses recursos é se você tiver o controle tecnológico da produtividade deles, da produção deles. E é nesse sentido aí que a agricultura ela começa a se desenvolver primeiro com pequenos roçados, e aí você tem aí uma transição do seminômade. Por quê? Porque o uso que eu faço da terra é muito predatório ainda, mesmo na agricultura. Mas na medida em que esse planejamento começa a ficar mais sofisticado e eu vou me sedentarizar de fato, e isso é fundamental, porque se eu vou construir uma cidade, eu não vou usar mais objetos que se perdem, eu vou ter que usar alvenaria. Sim. Né? Se eu vou usar alvenaria, eu não vou usar para fazer e depois ir embora. Exato. Porque eu vou estar usando, como que eu posso dizer? Vou estar usando recursos de construção e aquilo vai ficar definitivo. Sim, para se estabelecer, né, naquele lugar. E aí, essa agricultura ela não pode ser mais predatória também.
Exato, porque se eu vou me estabelecer naquele lugar, eu não posso acabar com o lugar, né? Por exemplo, os maias deixaram de existir porque praticaram uma agricultura predatória. Olha que loucura. Né? Então, essa ideia de que uma civilização causa o seu colapso ambiental, que a gente traz para a contemporaneidade, não aconteceu só agora. Ou está acontecendo, a gente está assistindo isso pela televisão, né? Pelo YouTube. A gente tem isso nos maias, por exemplo. Então, você tem que garantir que os suprimentos agrícolas não sejam produzidos de forma predatória. E é nessa pegada que a agricultura começa a ficar com essa cara que a gente conhece e com uma dependência que a gente traz até hoje. Ela depende também de recursos tecnológicos para você ter uma produtividade cada vez maior num espaço menor, sem destruir o ecossistema, o meio ambiente, porque senão eu vou acabar levando ao colapso até a própria agricultura, porque eu vou precisar da terra, vou precisar da chuva, vou precisar da água, etc. Sim, perfeito, né? Muito bem lembrado também desses fatores, né? E aí, né, com o início aí da agricultura, a gente já deu um spoiler, né? Quando a gente falou aí da domesticação, né, das plantas e dos animais. E aí a gente começa, né, os hominídeos, né, no caso, né, eles começam aí, olha, a escolha das variedades que são mais interessantes para cuidar, para reproduzir e para cruzar. E aí a gente começa, é bem o iniciozinho, né? A gente nem pode chamar ainda de seleção artificial, mas é o termo que a gente conhece atualmente, né, como uma seleção artificial. E aí, justamente, né, a gente falou um pouquinho anteriormente na nossa aula, né, a respeito aí, né, da domesticação das plantas e dos animais como sendo também o início aí da agricultura, né? E aí, Guerreiro, quando a gente vai escolher, então, o que é mais interessante, né, para a gente plantar, o que a gente tem que levar em consideração nesse caso, hein? Se você tiver em sociedades onde a tecnologia é mais primitiva, você tem aí um quase que determinismo natural. Então você vai acabar plantando aquilo que você percebe que a produção alcança um índice maior. Se a gente for fazer um paralelo com hoje, a seleção artificial ela acontece por uma questão de mercado. O que é que vai vender mais? O que é que vai dar mais lucro? Eu lembro que na década de 80 houve um debate muito grande, transição da década de 70 para 80, porque até lá as pessoas cozinhavam com banha. Sim. E aí, de repente, para poder impulsionar a produção de soja, começa-se uma campanha sugerindo que a banha poderia entupir veia, causar colesterol, tal. E aí, milhões de brasileiros trocam um hábito alimentar, que era temperar e fritar as coisas, né, com banha, e começam a usar o óleo de soja. Então, fazendo isso, sim, se é uma sociedade mais primitiva, questões naturais. Se é uma sociedade muito contemporânea como a nossa, sem dúvida, são questões mercadológicas, né? Perfeito. E aí, gente, né, esse termo, né, de seleção artificial, quem introduziu esse termo foi o Darwin, né? É claro que essa prática é mais antiga, né? A gente já está falando isso lá desde os hominídeos, com o início da agricultura e domesticação lá dos animais. Então, essa prática, ela é super antiga nesse caso, mas Darwin que introduz e fala, num primeiro momento, sobre seleção artificial. E aí, hoje em dia, a gente utiliza, né, olha, de estratégias de melhoramento genético, né, justamente, olha, para que herdeiros podem ser da agricultura, né, ou como podem ser também dentro da fisiologia humana ou animal, apresentem características desejadas. E aí, nesse caso, a gente utiliza de alguns fatos importantes para a gente fazer, então, esse melhoramento. Então, a gente observa aquilo que teoricamente vai causar um impacto melhor, né, na sociedade ou um impacto melhor na agricultura.
depois que a gente observa essas plantas, né, vamos, né, retomar no caso da agricultura, então quando a gente observa essas plantas que vão causar muitas vezes um impacto melhor dentro da sociedade ou que vão causar um impacto melhor também na agricultura, a gente separa então essas plantas e a partir daí a gente faz o cruzamento. Isso aconteceu com as ervilhas, por exemplo, quando Mendel também fez os seus estudos genéticos, né? Eu queria lembrar uma coisa que eu li há pouco tempo atrás que eu fiquei impactado. Foi com a mandioca. Antigamente se comia muito a mandioca branca. E aí começaram pesquisas, etc. E se produziu uma mandioca. Eu estou querendo dizer isso para a gente não imaginar que a seleção artificial sempre não vai ser legal, sempre vai ser uma questão de lucro. Exato, não. Exato. Por exemplo, a questão da mandioca, se introduziu a mandioca amarela, que ela é infinitamente mais nutritiva, é muito mais resistente. Né? E isso levou uma oportunidade nutricional a pessoas que antes às vezes nem tinham oportunidade de fazer a sua alimentação. Muito bem lembrado, né? Se a gente pensar também em algumas frutas aí que agora estão aparecendo também sem sementes, não necessariamente é alguma coisa ruim, né? Nesse caso, quando a gente fala de seleção artificial, de um melhoramento genético, né? Mas são às vezes informações importantes para que a gente consiga aí também melhorar a nossa alimentação. Inclusive outros alimentos fortificados, né, com maior, por exemplo, presença de ferro ou maior presença de outros nutrientes. Né? Curiosamente, eu estava conversando com uma especialista esse final de semana sobre esse tema, olha, né? E aí ela comentou o seguinte: a interferência do homem só é devastadora, ruim, quando é predatória. Quando é retirar recursos absolutamente de uma forma irresponsável. Se não for predatória, a presença, a interferência do homem, ela é muito benéfica em N exemplos, que foi esse que nós citamos aqui agora. É isso mesmo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Às vezes a gente acha que tudo que o homem mexe ou põe a mão vai causar algum dano. E às vezes, né, não é necessariamente isso que acontece, né? Por exemplo, com a quantidade de pessoas que há nas grandes cidades hoje, se você não tivesse a interferência do homem na questão da conservação desses alimentos, né, na logística de distribuição, Exato. E aqui eu não estou entrando numa praia se ele é 100% orgânico, fresco, etc. Mas reparem, a própria ideia de logística de distribuição, ela é um processo ultra tecnológico, porque você tem que, com um número reduzidíssimo de pessoas, produzir alimentos para quantidades gigantescas de pessoas. E essas pessoas comem pelo menos umas 2 vezes ao dia. E no dia seguinte elas terão fome de novo. E vão ter que comer de novo, é verdade. E aí a gente entra, né, na questão aí da seleção artificial e a atualidade, e a gente entra numa questão que pode ser para muitos, né, uma questão bem... que causam dúvidas, né, uma questão aí que vai causar bastante discussão também, que é os transgênicos, né? Então, aí os transgênicos, a gente pode dizer, né, que são organismos aí com alterações genéticas. E aí a gente pode levantar algumas questões, né? Será que os transgênicos fazem bem ou mal para a saúde, né? Mas a gente também pode lembrar que muitos transgênicos, né, muitas plantas transgênicas, elas sofreram então essa interferência e essa seleção artificial e foi introduzido, por exemplo, características genéticas nessas plantas para que elas, por exemplo, fossem mais resistentes a pragas, etc. Exato, resistentes a pragas, né? Para que a gente então também conseguisse consumir uma maior variedade também de alimentos, sem que esses alimentos estragassem ali mesmo nas suas plantações, sem eles serem colhidos, né? Nesse caso. Eu acho que, por exemplo, no ponto de vista da academia, Pri, o grande debate que se tem na questão dos transgênicos, tem muito mito. Sim. Tem muita especulação, mas tem algo que não dá para fugir muito, que é uma tecnologia dominada por poucas corporações. Sim, isso é E aí verdade. o peso político dessas corporações decidindo aquilo que você vai comer e como você vai comer, acaba ficando às vezes nocivo para o debate ficar mais democrático. É verdade. E aí, né, a gente então fica com essa questão aí para vocês, né? Da questão aí dos transgênicos e o que você bem mesmo ressaltou. A gente está chegando então ao final da nossa aula. Guerreiro, muito obrigada. Eu que agradeço.
Matou minha fome essa aula. Perfeito, então. Avaliem aí a nossa aula também. Eu me despeço de vocês, né? Deixando aí para vocês pensarem a respeito dos transgênicos, né? E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau.